Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos, né? Nossa, a fala dele, eu fiquei ali me remoendo aqui para falar um monte de coisa. A professora, como é que... Seu nome, professora? A professora Érica, ela já deu uma ideia que pode ser um projeto, né, que pode ser desenvolvido pelos professores, de atividades para acontecer no parque. Fala com a administração do parque, tenho certeza que eles vão fazer uma parceria séria com vocês, né? E esse é muito bom que a temática de hoje é a unidade de conservação, é desenvolvimento de projeto, é desenvolvimento de atividade dentro da unidade, e são ideias como essa que surgem assim, né, da nascente que ela viu, de quando ela foi, quando ela era criança. Então, de repente, conta uma história do parque, desenvolve um jogo, mostra a parcela de erosão, faz uma experiência e pronto, a visita no parque, que ia ser uma visita, já virou um trabalho de campo, já virou um trabalho de educação ambiental interdisciplinar completo, né? Então, acho que são essas iniciativas, são essas ideias, esses insights, que a gente não pode deixar ele subir, o balãozinho tem que segurar, colocar no papel e transformar em ação, que é assim que a educação ambiental funciona mesmo na prática, né? Só uma outra coisa que na fala dele ele colocou da parte dos trabalhos de resíduos, só lembrando que quando a gente falar em resíduo, a gente tem que falar em consumo, né? Sempre que a gente falar de resíduos, se a gente não falar de consumo, só a gente olhar o lixo no chão, a gente está perdendo uma grande oportunidade de fazer um trabalho de educação ambiental crítica, de ir a fundo na questão, né, geradora desse problema. Lúcia? Bom, vou fazer uma provocação, porque eu sou educadora ambiental, mas eu sou educadora ambiental crítica, e, para mim, educação ambiental é um ato político. O problema que o município sofre de não ter transporte para levar os alunos é o problema que a gente encontra em quase todos os municípios que a gente faz. Não adianta o professor ter boa vontade e não ter como tirar o aluno da escola. Então, nesse caso, sendo o interesse, né, eu acho que vale a gente fazer o nosso papel político também, de tentar ver que, às vezes, uma pequena coisa pode resolver às vezes é uma operação. A gente tem boa vontade, existe um parque maravilhoso, um espaço pedagógico ali que incita o aprendizado, incita o desenvolvimento de uma cultura socioambiental, mas o professor não consegue pegar 30 alunos nas costas e levar. Então, nós, hoje em dia, desenvolvemos muitos projetos, apresentamos muito projeto para a empresa, tentando envolver a unidade de conservação próxima, onde o aluno possa ir andando, onde o professor tenha uma autonomia, porque a gente vai até onde vai o nosso braço, né, a nossa perna. E aí, desculpa, mas eu faço esse esforço porque eu acho que é integração para a conservação, né? Nós temos um objetivo muito claro como educadores ambientais, que é aumentar as áreas de florestas no mundo. Existem vários temas do meio ambiente, mas nós, como somos mateiros, somos comprometidos em converter os não convertidos. Floresta é vida, né? A floresta é a fábrica de água, a floresta é a fábrica de ar. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Então, por mais que existam questões financeiras, nós temos que nos unir por algo que seja muito além disso, né? Então, eu boto minha pulguinha aí atrás da orelha e, bom, apresentando um pouco desse tema... Obrigada. Apresentando um pouco desse tema, para a gente é um tema que move muito o nosso coração. Nós fomos crianças urbanoides, né? Somos moleques hoje em dia urbanoides, criamos os nossos filhos na cidade grande, na cidade do Rio de Janeiro, né? Vivemos na área nobre da cidade, mas compartilhamos com outras, 7 milhões de pessoas que vivem, 7,5 milhões de pessoas que vivem na nossa cidade, uma cidade que tem 30% da população com saneamento básico, né? Então, a população não tem saneamento básico, falar de floresta realmente é como, né, o nosso amigo falou, às vezes uma árvore é um empecilho na minha vida, é um empecilho na minha vista, é um empecilho. Então, a gente vai trabalhar um pouco aqui, hoje, sobre cultura, entendeu? Não adianta a gente estar enxugando o gelo. Lembra do paradoxo? Quem lembra do paradoxo que a gente falou? Né? Temos que tentar desconstruir esse paradoxo, né? Em que a gente fala de meio ambiente, que a gente investe em meio ambiente, mas que a gente tem uma taxa de desmatamento que tinha parado até 2012 e voltou a crescer, né? Justamente nos estados onde há mais conflitos ambientais, socioambientais, onde tem mais povos indígenas morrendo, onde tem mais população quilombola sendo marginalizada, e é onde é a maior floresta do mundo,
que é a Amazônia, né? Que sobrou, porque a nossa querida Mata Atlântica aí foi reduzida a algumas porcentagens. Ué, mas esse desmatamento não é para aumentar nosso PIB e o progresso do Brasil? Estamos tentando até hoje, né, esse projeto do gigante adormecido. Mas, enfim, eu e Pablo somos intimamente ligados com o assunto das florestas. Nós apoiamos as unidades de conservação, porque acreditamos que lá na unidade de conservação é o loco, é a possibilidade real de construção de uma cultura de sustentabilidade. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, né, só vai conectar se vocês têm esse sentimento aí dentro de vocês, ou conhecimentos que interessem a vocês, e etc. Né? E com os alunos e com a sociedade como um todo é a mesma coisa. Então, nós somos intimamente ligados a essa questão de converter os não convertidos, que sejamos todos mateiros, que sejamos todos, tenhamos interesse pelos conhecimentos da floresta. Hoje em dia, a gente vê que muitas das coisas que a gente está tentando incorporar na nossa sociedade é ecologia social, né? Ou seja, como a floresta funciona em complexidade, competição e cooperação ao mesmo tempo, mas sempre para o sistema dar o seu melhor como um todo, né? Então, a floresta está aí para a gente. O Brasil era um país que ele era coberto basicamente 90% de florestas em 1500, e hoje a gente tem aí algo em torno de 60%, com uma taxa cada vez maior. E se falar de Mata Atlântica, floresta mais biodiversa do mundo, que é a área onde nós estamos, né, onde vivemos, a gente tem menos de 10% de remanescente de Mata Atlântica. E o que a gente vê de 2010 para cá, perdão, é um aumento da taxa de desmatamento na Amazônia. Enquanto o mundo inteiro fala de Amazônia, a Disney está fazendo desenho sobre a Amazônia. Então, é algo muito importante que a gente gostaria de conversar com vocês. E hoje o nosso papo é um papo, não é metodológico, é um papo ideológico, né? Então, está aberto aí para todo mundo que tenha conhecimento, interesse, dúvidas. A nossa fala hoje é uma fala coletiva. Assim esperamos, né? E para começar, antes de começar, na verdade, a gente queria... A Salva conseguiu ver o nome de um professor? Ela não está preparada, não sei. Célia. Quer falar agora sobre o projeto, um pouquinho do que aconteceu? É você. A gente vai dar um espacinho para ficar uma dinâmica mais diferente. A nossa ideia é que venham alguns professores, uns 3, falar uns 5 minutinhos que queiram apresentar um pouco o que já estão desenvolvendo. A gente entra com o assunto do dia e aí, no final, a gente tem um espaço maior para os outros professores mais envergonhados ou, enfim, que sejam estimulados aqui pelos nossos pioneiros. Bom dia, pessoal. Realmente não estava preparada para falar, mas assim, como começou o trabalho, eu sou professora do Deodato e a gente está com um projeto bem interessante a partir da ideia da André e da Sálvia. Nós começamos o nosso projeto com uma visitação na estação de tratamento de água, para os alunos terem embasamento. Depois, nós fomos até uma propriedade rural daqui de Mogi, que recebe também escolas, e explicam todo o processo de hidroponia, de plantação como horta, limpeza e acondicionamento desses vegetais. A partir daí, começou uma discussão, aí os alunos pensaram na horta na escola. Então, nós passamos ao projeto escrito, né, da horta, o que seria plantado, para quê. Fizemos esse projeto durante as férias. Então, durante as férias, 3 dias por semana, durante 4 ou 5 horas, nós estivemos na escola para capinar, preparar o solo e fazer o plantio. Então, além do plantio de condimentos para merenda, alface, nós também fizemos o primeiro passo para a implantação de hidroponia na escola e da compostagem, pensando nos alunos do ensino médio e orientar os alunos do 6º ano na hortinha de garrafas PET suspensa. Para finalizar, nós visitamos uma escola, finalizar a ideia, nós visitamos uma escola
os alunos desse projeto, eu e a Andréia, que é toda sustentável no município de Suzano. Então, essa escola, há mais de 5 anos, já utiliza água de reuso. Eles economizam 3 mil litros de água por mês. Eles enfrentaram toda a crise hídrica sem problema nenhum, porque eles já tinham água de reuso. E hidroponia, que é utilizada em festa junina, o alface para fazer hot dog, para Dia das Crianças, toda a comemoração, todo o alface é produzido na escola mesmo. Então, os alunos estão muito entusiasmados, é protagonismo deles, eu só vou lá e apoio. É muito interessante, né, Andréa? Então, assim, a gente... Não, fui eu. Foi. Eu que conhecia, né, o projeto da escola, nós tínhamos uma aluna também que conhecia, e lá nessa escola eles têm o óleo, eles pegam o óleo, eles vendem esse óleo, uma série de coisas. Então, foi isso. Essa escola fez aniversário ontem, interessante. O Toshichiko Yoshikawa era um professor de matemática lá de Suzano, e é uma escola muito premiada já nessa área ambiental. Lá não se usa copo descartável há mais de 5 anos. Tem um Convidas, verdade. É um projeto ambiental em vários setores, escola estadual. E lá os professores levam seus diários em sacolinhas feitas de saco, porque a diretora ofereceu, cada professor tem a sua canequinha, a sua toalhinha para enxugar a mão. Os alunos também não têm copo descartável, é uma coisa que não existe lá, há mais de 5 anos. Não, muito bom. O objetivo era esse mesmo, né? A gente mostrar que uma professora teve a iniciativa, iniciou o projeto na escola, foi visitar outro local, que já acontece, né? Um projeto que hoje já tem um alcance maior, e mostrar para os alunos, né, que outra realidade é possível, é aplicável, está aqui do nosso lado. Né? A gente não precisa pegar o exemplo da Holanda, da França, não, vamos aqui. Tem aqui na nossa cidade do lado. Né? Então, era para dar esse estímulo maior para vocês. Eu sei que muitos de vocês já iniciaram os projetos, já estão empolgados com isso, mas é sempre bom ver que tem outros professores fazendo também. Né? Então, a gente vai, no final do nosso encontro de hoje, ter mais um espaço para outros professores também comentarem sobre seus projetos. E pode começar aí, Pablito. Ele vai começar a falar um pouco sobre essa temática da unidade de conservação. É só para lembrar vocês sobre a nossa linha que a gente metodológica de educação ambiental crítica, em que o nosso objetivo é desenvolver metodologias para a educação ambiental, só que essas metodologias contribuam com o trabalho que já é feito pelas secretarias de meio ambiente, que já é feito pela gestão das unidades de conservação, que já é feito pelos ambientalistas, que já é feito pelas pessoas que estão lá e as populações tradicionais. Então, a gente quer criar uma cultura, mas a gente quer criar uma cultura que cause impacto positivo nesses problemas ambientais. Por isso, quando a gente aborda educação ambiental em unidades de conservação e traz esse tema aqui como um tema bem central, porque, realmente, enquanto a gente está poluindo tudo, as florestas estão produzindo água e estão produzindo ar, e, enfim, todas essas possibilidades. Né? Então, vamos lá ver um pouquinho histórico de uma história muito triste. Até pedi para os professores de história, eu vi que quando ela perguntou se tinha professores de história, por favor, fiquem à vontade para contribuir, que hoje é bem questão da história mesmo. Quando fui estudar, né, reestudar esse assunto, falei, caramba, eu lembro disso na escola há muito tempo atrás, só que não fazia o menor sentido para mim na época da escola. Né? E hoje, eu vendo como isso é importante na formação de um educador ambiental. Né? Como professor de biologia, eu falava, não vou precisar saber de história, vou fazer biologia. Mas não, a gente precisa saber realmente um pouquinho de muitos assuntos, né? Para a gente conseguir formar a nossa prática pedagógica. Então, vamos começar pelo histórico das áreas protegidas. Né? Está dando alguma microfone, não sei se aí ou se é aqui. E aqui essa imagem ela é bem interessante para mostrar como que surgiram, né, as áreas protegidas. Basicamente, no início, a gente tinha a nossa casa, a nossa propriedade, e cercava nossa propriedade para que bichos, para que as feras, né, as bestas selvagens, não entrassem na nossa propriedade. Né? E, com o passar do tempo, a gente começou uma domesticação dessa natureza, né? E hoje a gente precisa criar a temática
que a gente vai trabalhar hoje, as unidades de conservação, para conservar. Então, a gente cerca a floresta dos seres humanos. Então, a gente não quer que o ser humano entre na floresta, não de uma forma desordenada, como acontecia aqui no Parque Chiquinho no início, né, que as pessoas iam, deixavam um impacto gigantesco nesse local. Então, começou-se a conversar sobre a necessidade de termos unidades onde você preservaria a fauna, a flora e que, quando a visitação acontecesse, fosse realizada de uma forma estruturada, de uma forma ordenada, né? A gente trouxe aqui um vídeo também, né? A gente tem 4 vídeos que vai passar ao longo desse encontro. Esse é um vídeo, não sei se a gente já passou para vocês aqui, da Conservação Internacional, A Natureza Está Falando. A gente passou, pessoal? Não, né? Ótimo. Esse é um projeto, só para vocês saberem, a Conservação Internacional é uma ONG no nível da WWF, né? É uma ONG americana e está no mundo inteiro. São parceiros nossos, a CI Brasil é parceiro nosso em vários projetos em unidades de conservação. E eles trabalham há mais de 30 anos com projetos e pesquisas, né, voltados para a conservação do que eles chamam de hotspots de biodiversidade, né, ou seja, os pontos quentes de biodiversidade no mundo, locais onde há alta concentração e alto valor da natureza por conta da biodiversidade. Então, eles têm vários projetos. Em determinado momento da organização, a gente foi numa palestra deles, quando eles estavam lançando essa campanha, eles começaram a se questionar exatamente sobre aquele paradoxo que a gente fala. Poxa, a gente está trabalhando há 30 anos no mundo inteiro, a gente está conseguindo fazer vários projetos, eles têm livros maravilhosos publicados que, enfim, com fotos e muita coisa, tipo o livro vermelho da fauna. Eles apoiam muitas pesquisas de pesca, de ribeirinho também. E aí, de repente, eles viram que eles não estavam conseguindo passar todo aquele conhecimento, todo aquele investimento que eles tinham para a sociedade, porque, com o passar dos anos, a sociedade só se tornava mais degradadora da natureza, mais exploradora da natureza. Eles foram ter o diretorzão lá da CI Internacional, foi ter com o diretorzão da Apple, né? E o cara da Apple falou para eles, vocês têm que... Exatamente isso que a gente fala para vocês. Eles que ensinaram para a gente, na verdade. Vocês têm que converter os não convertidos. A comunidade científica, né, os ambientalistas, eles vão adorar isso daí, mas eles vão usar isso para endossar o que eles já falam, o que eles já fazem. Nós temos que ampliar, nós temos que ir para as pessoas que são os verdadeiros potências de comunicação no mundo. Então, eles fizeram essa série com esse objetivo, eles reformularam toda a organização, tentando mostrar que a natureza e a biodiversidade são intimamente ligadas ao bem-estar humano. Né? Então, eles estão querendo mostrar para os não convertidos que, olha, o teu bem-estar também está ligado com tudo isso que a gente está trabalhando há mais de 30 anos. Então, esse é um projeto maravilhoso que a gente super apoia e que a gente vai... chama Nature Speaking, a natureza está falando. Todos os vídeos estão disponíveis gratuitamente nos canais do YouTube, no canal do YouTube da Conservação. E tem tanto os estrangeiros, né, com voz de artistas estrangeiros, como os brasileiros. Então, eles dão voz aos elementos da natureza, como se fosse um recado dos elementos da natureza para a gente. E as vozes, enfim, vocês vão poder tentar adivinhar. Me chamem de natureza. Me chamem de mãe. Eu estou aqui há mais de 4 bilhões e meio de anos. Na verdade, não preciso de vocês. As pessoas precisam de mim. Seu futuro depende de mim. Quando eu prospero, vocês prosperam. Quando padeço, vocês padecem. Estou por aqui há muito tempo. Alimentei espécies maiores do que vocês. Fiz passarem fome espécies maiores do que vocês. Os meus oceanos, meu solo, meus rios,
minhas florestas, todos eles podem acolhê-los ou abandoná-los. Como vocês escolhem viver seu cotidiano, me levando em consideração ou não, realmente não me importa. Suas ações vão determinar o seu destino, não o meu. Eu sou a natureza. Eu vou continuar. Eu estou preparada para evoluir. E vocês estão? Esses vídeos, eles têm um recurso cinematográfico, que é esse recurso, às vezes, do choque, né? Eles trabalham com um discurso bem, um pouco, até para trazer esse incômodo na gente, né? Então, esse é um dos recursos que eles têm. São vários vídeos, e tem o Gilberto Gil, que ele é o solo, tem a Juliana Paz, que são as flores, né? O Santoro, que é o oceano, que é também bem bacana. Enfim, e é a natureza tentando dar um recado para a gente. Tem gente que captou esse recado, mas, pelo visto, a gente vê aí nas discussões presidenciais, nas discussões, que esse assunto quase não é falado, né? Fala-se muito em assuntos que vão mudar de qualquer jeito. 500 anos atrás, 500 não menos, né? A gente viveu 400 anos de escravidão no Brasil e, hoje em dia, a grande maioria das pessoas é contra a escravidão. Então, existem coisas culturais que, sim, eu acredito que é um caminho sem volta, mas isso daí não, entendeu? Então, se a gente, de fato, comprometer a nossa Mãe Terra a ponto que a nossa vida esteja muito difícil, né? Já está para as pessoas vulneráveis, os grupos vulneráveis, mas vai chegar para a gente também, como já chegou em várias situações. E isso vai de encontro com o que o nosso amigo trouxe aqui da Secretaria do Verde, de que as pessoas ligam para lá pedindo para cortar as árvores, né, dos seus quintais, porque ela suja a rua. Se ela desse o Wi-Fi, né, a gente ia ter uma série de ligações para lá pedindo para plantar árvore no quintal de casa de todo mundo. É verdade. Mas, infelizmente, as árvores ainda não Se ela fazem desse isso. Wi-Fi. É a evolução, né? O Wi-Fi árvore, para Wi-Fi conseguir árvore. ter. Mas, enfim, o recado da natureza para a gente é esse, né? Ela mostra isso de outras formas. Conservação Internacional conseguiu colocar isso em palavras, e nós temos esses vídeos aí como mais uma ferramenta pedagógica, uma ferramenta de transformação da sociedade.